As plantas suspensas são cada vez mais uma tendência e uma forma de ter muitas plantas em pouco espaço. E que plantas é que nós podemos ter suspensas? Podemos ter plantas muito variadas. Podemos ter no interior, e neste caso plantas como este Scindapsus prateado que eu tenho aqui, ou como os fetos, as avencas, enfim, uma série de plantas que temos dentro de nossas casas. Podemos também ter catos e suculentas pendentes, como esta que tenho aqui, e esta tanto pode estar no interior como no exterior. Ou podemos ter plantas de exterior, como por exemplo ali a petúnia, que temos dentro daquele cesto que é uma estrutura de ferro com coco. Qualquer uma delas, desde que o seu desenvolvimento seja pendente, ou seja, que vá fazer o efeito que nós pretendemos. Depois, em que tipo de estrutura é que as podemos colocar? Em várias estruturas diferentes. Eu vou fazer aqui um passo a passo num vaso com autorrega, que é um sistema muito interessante, principalmente para quem vai de férias ou para quem não se quer preocupar muito com a rega, e depois tem uma estrutura com uns cabos para se pendurar. Mas podemos ter um vaso encaixado numa estrutura de macramê, que voltou a ser uma tendência, um vaso ou um cesto. Podemos ter a tal estrutura de ferro com aquela fibra de coco, mas esse eu aconselho a usar só no exterior, porque a água vai escorrer, enquanto que estes aqui ficam estanques. Naqueles temos de ter o cuidado de vez em quando tirar os vasos para ver se ficou água no fundo, mas nos de coco aquilo vai escorrer livremente. Depois, que cuidados é que nós devemos ter mais? Na escolha do substrato. Se eu vou plantar, neste caso eu vou plantar aqui as chamadas plantas verdes, eu vou utilizar um substrato universal fertilizado, que é para garantir que nos primeiros meses não tenho que me preocupar com a adubação. Se eu for plantar uma suculenta, devo escolher um substrato para catos e suculentas. Se por acaso vou pôr as tais plantas de flor como as petúnias, devo ter o cuidado de ou usar um substrato universal fertilizado, como vou usar para as plantas verdes, ou um substrato para plantas com flor. Para quê? Para que elas tenham as melhores condições de desenvolvimento. E agora vou fazer aqui o passo a passo. Embora este vaso já tenha um sistema de drenagem, é sempre aconselhável, e em todos os vasos, menos na fibra de coco, que esse não precisa, que ele é completamente permeável, fazer uma camada drenante com a nossa argila expandida. Vou colocar o geotêxtil para evitar que os materiais se misturem e vou usar aqui o nosso substrato universal já fertilizado, bem drenado, mas com matéria orgânica, porque estas plantas precisam disso. Este vaso é grande, por isso eu optei por colocar aqui duas plantas, porque só para uma era muito espaço. E como o vaso é bonito, fica bem com estas duas. Esta planta é muito interessante, esta Scindapsus prateada, porque ela é mesmo prateada, é matizada. E é uma planta que funciona tanto como pendente, como se a quisermos colocar a crescer à volta de um tutor daqueles com musgo ou de madeira ou qualquer coisa. Mas neste caso, como planta pendente, ela funciona muito bem. Vamos então tirar aqui as nossas plantinhas. Com estas plantas pendentes temos de ter sempre cuidado quando as estamos a manusear para não cortar, não partirmos os caules. E agora vamos colocar substrato para a planta ficar exatamente à mesma altura que estava no vaso, nem mais acima nem mais abaixo. Já temos aqui a nossa Scindapsus plantada. E agora, cuidados de manutenção é que as plantas, quando estão em estruturas suspensas, precisam. Primeiro, precisam que nós não nos esqueçamos delas. Portanto, convém de vez em quando ir lá acima, ver como é que elas estão. No caso das suculentas, são talvez as plantas ideais para pôr em suspensão, porque precisam de menos rega. E nós, muitas vezes, quando temos que ir buscar um escadote para ir ver a planta, esquecemos. Por isso, é sempre melhor pôr plantas que são mais resistentes à secura. E depois, atenção, estas plantas nunca devem ser colocadas demasiado alto, elas devem estar sempre à altura da janela, ou seja, para levarem com luz. E
quanto mais à altura dos nossos olhos, melhor para nós cuidarmos delas. Por isso, regas, não nos podemos esquecer da rega, não nos podemos esquecer de fertilizar regularmente, principalmente na primavera e no verão, com um fertilizante adequado a cada uma das plantas, não é? Neste caso para plantas verdes, neste caso para suculentas, no caso das petúnias para plantas com flor. Depois, é muito importante, as petúnias são anuais, portanto isso não se põe, não temos que mudá-las de vaso porque elas acabam o seu ciclo ao fim de um ano, mas todas estas plantas que são perenes, pelo menos uma vez por ano, nós temos que tirá-las mesmo da estrutura, limpá-la, se for preciso mudar para um vaso um bocadinho maior, ou mesmo que não seja preciso mudar para um vaso, retirar aquele substrato, adicionar novo substrato para renovar um bocadinho a planta. E depois, algumas delas podem precisar de algumas podas de limpeza, não são, nenhuma destas plantas são plantas que necessitem ser podadas mesmo, mas há sempre um ramo seco, um ramo que ficou esgaçado, portanto, aproveitar para lhe dar uma poda de limpeza para que elas fiquem saudáveis durante mais tempo. Mas é realmente uma maneira muito simples de termos muitas plantas em pouco espaço. Em relação à rega, temos sempre que regar a seguir a plantar e neste caso eu escolhi aqui um vaso com autorrega porque permite-nos que estejamos sem regar durante uma data de tempo porque ele acumula aqui água em baixo. Já coloquei aqui os arames que vêm com o vaso, agora é só suspendê-lo num sítio com muita luz dentro de casa e usufruir aqui da sua jiboia prateada. Não percam o próximo vídeo porque estamos-nos a aproximar do período de férias e vamos dar uma série de dicas de como salvar as suas plantas nas férias, ou seja, deixá-las com uma rega autónoma para quando chegar de férias não estejam todas mortas.